Olá, Libriano! Olá, Libriana! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou o Bruno. Se é a sua primeira vez aqui no canal, fique muito à vontade. Se não é a sua primeira vez, gratidão por estar de volta. Librianos, hoje eu vou fazer uma leitura para vocês, intuitiva coletiva, para o ano de 2026. Uma leitura que não vai ressoar com todo mundo, portanto, pegue somente aquilo que ressoar com o seu momento, com o seu coração. Combinados? Já te convido a respirar fundo, trazer corpo, mente, espírito para aqui, para agora, para que a gente possa alinhar a nossa energia e bora lá. Espiritualidade, o que a gente tem? Qual o movimento que Libriano precisa fazer, Libriana precisa fazer em 2026 para estar mais alinhado com o fluxo da vida, com abundância, com prosperidade? A carta da Imperatriz. Olha que lindo! E o Cavaleiro de Ouros. Libriano, aqui tem muito uma questão de criatividade, né? É como se a gente... A carta da Imperatriz, ela traz para mim, muito nessa posição, né, muito uma questão de você reativando em si mesmo em 2026 coisas que são genuinamente suas, entende? Por exemplo, eu vivenciei esse trabalho por muitos anos, mas fui feliz até um ponto, mas já faz algum tempo que eu já não sou mais feliz. E aí é quando a gente é criativo para se reinventar. E aqui eu não estou falando só de trabalho, tá? Como é uma mensagem geral, depois a gente vai falar especificamente de trabalho. Mas aqui, como é uma mensagem inicial geral, é um reinventar-se. O 2026 pede muito a sua criatividade, né? E como que a gente faz isso de uma maneira prática? Associando muito o que a gente... Por exemplo, quando eu era uma criança, né? Quais eram as coisas que eu gostava de fazer quando não existiam os bloqueios externos, quando eu não pensava que eu tinha que pagar conta, quando não existiam limitações? O que eu gostava de fazer, entende? Não que você vai reviver exatamente aquilo, mas isso é a maneira como você deve pensar a partir de agora, em 2026. Se eu não precisasse pagar as contas, se eu não tivesse que lidar com esses relacionamentos, com essas pessoas, qual é o tipo de pessoa que eu gostaria de atrair para minha vida? Qual é o tipo de vida que eu gostaria de fato de estar vivendo? Entende? 2026 traz esse pensamento, tá? E esse pensamento ele vem justamente com um questionamento, né? Quem eu quero ser? Quem eu quero me tornar? E focar nisso, criar estratégias, buscar formas criativas de trazer até alegria e empolgação, digamos assim, para vivenciar a grandeza nos pequenos detalhes, entende? É quando a gente não espera uma grande transformação para ser feliz, eu não espero ter o melhor salário, eu não espero ter a melhor pessoa, eu não espero ter a melhor casa, eu simplesmente confio em mim, confio naquilo que eu acredito dentro de mim, confio nos meus potenciais e vou buscando maneiras, tipo, por exemplo, não estou vivenciando ainda o meu trabalho dos sonhos, mas estou vivenciando um trabalho que me dá a oportunidade de daqui a 10 anos, ou de daqui a 5 anos, ou de daqui a 2 anos, construir aos poucos esse trabalho que me realiza, entende? Aqui fala muito de planejamento, tá, Libriano? Aqui traz muito uma questão de planejamento, muito uma questão de saber aonde quer chegar e se planejar para isso, né? E a carta da Imperatriz, mais uma vez eu vou dizer, ela reforça isso de você saber o que quer, né? Ou então pelo menos saber o que não quer. Muitas vezes a gente não tem clareza exatamente do que a gente quer, mas a gente sabe o que a gente não quer mais, entende? E a partir disso, buscar oposições, buscar outros lados, buscar, por exemplo, eu trabalho como advogado há 10 anos e eu já sei que eu não quero ver papel na minha frente. Mais, entende? Então, assim, não quero sentar na tela de um computador mais. Então, eu vou buscando maneiras para encontrar outras coisas que me afastem disso que eu já entendo que não é para mim, tá? Aqui traz muito uma questão também do seguinte: aprenda a descansar em 2026. Muitas vezes o que você não quer
Não é que você não gosta daquilo, mas é porque muitas vezes eu não estou tendo prazer mais naquela situação. Eu não estou tendo mais. Eu estou tão cansado, ou então muitas vezes me dedicando tanto em alguma coisa, que eu não tenho mais prazer, eu não tenho mais alegria naquilo, sabe? E às vezes é se afastar um pouco, ter descanso, sabe? Se eu trabalho 12 horas por dia, eu começo a trabalhar 8. E aí, com as outras 4 horas, eu busco fazer coisas que vão me trazer alegria, me preencher, e depois eu volto. Então, enfim, é trazer um planejamento, tá? Trazer um gerenciamento mesmo aqui. Não de emoções. Aqui a gente não está falando de emoções. A gente está falando de gerenciamentos estratégicos para que você consiga ir reorganizando, sabe? E, por exemplo, e aqui tem muito uma questão também de prioridades, né? O cavaleiro de ouros no fundo do deck. Uma questão de prioridades. Priorizar vai ser muito importante, porque tem gente aqui que não sabe por onde começar. E aí, quando a gente começa a entender o que é prioridade, o que dói mais, né? Quando alguém chega para fazer terapia, eu não sei nem o que eu tenho, eu não sei nem por onde começar. Eu escuto isso muito. E aí, como que a gente começa? O que dói mais? Né? O que te incomoda mais? O que já não dá mais para sustentar? É minha vida profissional. É minha vida emocional. É o meu pai. É minha namorada. Entende? E aí a gente começa a entender alguns pontos. Porque aqui a gente não está falando de uma mudança ou então de uma estratégia que vai atingir tudo ao mesmo tempo. Aqui a gente fala de paciência, de planejamento, de passo a passo, de organização, ou seja, eu vou primeiro quitar essa dívida, depois eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo, depois eu vou fazer isso, e quando você vê, o tempo passou e você fez tudo o que você queria fazer, entende? É organizar-se, tá? Com criatividade, leveza, abundância. Porque quando eu entendo que eu estou focando naquilo que eu posso ter no pequeno, eu não fico focando naquele passo que eu ainda não consigo dar, entende? Naquela situação que eu não consigo mais atingir, que eu não consigo tocar, que está muito distante ou que é muito grande, para que eu até mesmo sustente isso, né? Às vezes eu quero uma pessoa, um amor, um relacionamento que seja assim, 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 assado. E eu só quero se for assim, assim, assado. Mas será que eu estou, de fato, estruturado? Tenho estrutura? Tenho como que eu posso dizer isso? Tenho maturidade até em alguns momentos, né? Maturidade, porque o Cavaleiro de Ouro também traz isso. Essa questão que vem com tempo, que vem com estrutura, sabe? Será que eu tenho maturidade para sustentar isso que eu quero receber? Tá? Então aqui tem uma questão de olhar e de visão mais estratégica. Vamos ver aqui o que mais? Vamos entrar agora em áreas específicas. Vamos falar de amor. Vamos falar de relacionamento, não de amor em todas as áreas, né? De amizade, enfim. Qual é o tipo de amor que em 2026 Libriano está pronto para doar? A gente só quer saber o que a gente tem para receber, né? Mas vamos entender aqui o que você está pronto para doar, Libriano. Qual é o tipo de relacionamento que você está pronto para doar? Ó, 6 de espadas. Já vou explicar. Vamos ver agora então o que você está pronto para receber e para sustentar. Não só receber, mas para receber e sustentar. E manter isso na sua vida. A Rainha de Ouros. Eu vou explicar isso melhor, mas eu vou falar aqui bem rápido uma coisa que eu não posso deixar passar. Aqui, a informação que eu tenho é que você não está tão focado assim no relacionamento, você quer dinheiro. Porque o que eu estou oferecendo? O 6. O 6 de espadas. O 6 de espadas, ele vem trazer muito uma energia de movimento, uma energia de mudança, uma energia de novos ares, uma energia de deixando as limitações para trás, expandindo, sabe, novos horizontes, expandindo, né? E isso é o que você está oferecendo, expansão. Você está oferecendo, em relação a relacionamentos, está oferecendo novas oportunidades. E isso é muito legal também, porque as pessoas elas podem te olhar de uma outra forma, ou então você pode ajudar as pessoas a se olharem de uma outra forma, sabe? Você leva a expansão, né? O que você oferece na área de relacionamento, qualquer área que seja, familiar, amoroso, amigo, qualquer que seja, você oferece expansão, você oferece uma nova visão, né? Uma nova maneira de pensar,
Mas o que você quer receber é a rainha de ouros, é matéria, né? É uma estrutura, é alguém que está pronto ali para... Não, agora eu estou explicando melhor, não só no pé da letra, tá? Mas veio para mim isso e foi muito engraçado, porque, enfim. Tem uma questão aqui de você... E é muito legal, porque você está pronto para receber e para sustentar isso, né? Porque essa foi a pergunta que a gente fez. O que você está pronto para receber e sustentar? E a carta da energia, a energia da Rainha de Ouros nessa posição, me traz muito esse sentimento de que é alguém que eu posso contar, sabe? É uma parceria que eu posso falar dos meus problemas, que eu posso mostrar as minhas vulnerabilidades. E você está pronto, né? No fundo do deck ficou o Ás de Espadas, o que me traz muito uma conotação do sentido seguinte: você precisa acreditar que você merece isso, tá? Para você receber isso. Porque muitas vezes, se eu estou oferecendo expansão, se eu não estou entregando a minha vulnerabilidade, se eu não estou, às vezes, nem pronto, né, para entregar a minha vulnerabilidade para o outro ele pode até ter, às vezes, o que eu quero receber. Mas se eu não vou ali, bato na porta, se eu não explico, se eu não mostro a minha vulnerabilidade, o outro pode ter, mas ele não vai saber que eu preciso, entende? Então aqui traz muito uma questão de clareza também, né? Agora eu entendi melhor por que desse Ás de Espadas. Porque o Ás de Espadas, ele traz clareza. Ele traz clareza de mente, principalmente, né? Tem uma energia de ar aqui, de movimento, mas muito no sentido de eu preciso ser claro, se eu quero isso, eu vou mostrar que eu quero isso, entende? Eu não posso ficar mostrando para o outro nas entrelinhas, né? Porque aqui o Seis de Espadas, ele pode trazer também as entrelinhas. Eu tô ali nas entrelinhas mostrando e a pessoa não entende que eu quero. A pessoa é muito objetiva, né? O que está do outro lado para você é maduro, é muito objetivo. Às vezes nem tão maduro, mas é muito objetivo, né? É muito estruturado. E tem uma questão aqui também, porque uma coisa que me chamou a atenção nessa carta da Rainha de Ouros, ela tem um coelho, né? Aqui do lado. Não sei se vocês vão conseguir ver. Acho que não. Mas enfim, tem um coelho aqui. E a carta do coelho traz abundância, traz prosperidade, traz procriação. Entende aqui, tipo assim, não fica com medo, né? O coelho é um animal que ele é muito para você conseguir ter ele por perto por muito tempo, para você conseguir pegar ele, fazer um carinho, ele é meio que astuto, sabe? Ele meio ele foge, né? Ele se esquiva, então assim, entende um pouco também em relação ao relacionamento, como tem sido o seu comportamento, né? Quando alguém te procura ou quando você encontra alguém, conhece alguém, ou até um amigo que seja, ou até para o seu ambiente familiar. Como que é essa questão de troca? Às vezes eu fui tão ferido que quando alguém chega, eu fico ali distante, né? Porque o seis de espadas, ele traz essa questão também da distância. Então eu fico ali distante, sabe? Esperando com que eu tenha todas as informações, todas as características, para então depois eu me aproximar, sabe? Só que essa questão da distância, esse tempo, né, para estar distante, às vezes não é o que as outras pessoas, né, os outros relacionamentos estão de fato interessados em oferecer no momento, tá? Aqui pede uma questão de conexão, de proximidade. Vamos ver agora em relação a dinheiro, bufunfa, matéria, vida financeira. Qual o movimento que o Libriano precisa fazer em 2026 para atingir ainda mais prosperidade, abundância, ou se não tem, que é difícil, né?
Qual é a visão que precisa ser mudada para enxergar a abundância, para enxergar a prosperidade, para enxergar dinheiro sobrando na conta? 3 cartas, por favor. Ih, muitas, uma só. Ok. Libriano, aqui me diz muito uma questão de insegurança para tomar decisão. Por exemplo, uma criança, né? Uma criança quando ela vai fazer um caminho, já perceberam como é que elas exploram o caminho? Às vezes a criança, se ela vê uma amarelinha na rua, ela vai pular a amarelinha, ela quer andar pelo meio-fio, ela quer explorar ao máximo isso, sabe? Da vida, né? De viver assim. E aqui a gente tem a falta disso. E a falta desse movimento, dessa alegria, te desassocia da energia do dinheiro, da energia da abundância, da energia da prosperidade, que são energias de alta vibração, entende? Quando eu estou passando pelos mesmos lugares, muito focada, estou indo para o trabalho, só indo para o trabalho, estou indo, sei. Aqui tem muito uma questão aqui também de pessoas achando que vão encontrar abundância e prosperidade no trabalho que estão vivenciando por muito tempo, há muitos anos, sabe? E às vezes o único lugar que a pessoa vai, né, quando sai de casa é para o trabalho. E não é bem assim. Aqui a vida pede um pouco de desprendimento, sabe? A energia da abundância ela não está associada ao esforço brutal, ela não está associada. Tanto que, vou falar uma coisa aqui que pode parecer ridícula, mas enfim, vou falar. Você pega uma pessoa que ela é muito rica, você vê ela se matando de trabalhar? Uma pessoa que de fato ela é rica, ela é abundante, ela é próspera, Você vê ela se matando de trabalhar, se matando no sentido assim, não é que ela não trabalha, não é que não é importante trabalhar, tá? Tô falando, você vê que a pessoa se esforça de uma forma que se cansa demais. As pessoas, quanto mais, por exemplo, um diretor, né? Um diretor, quando ele alinha a energia de ser um diretor, de ter um salário melhor, ele já está numa energia que ele não faz tanto esforço físico. Ele faz. Existe uma preocupação com a saúde, existe uma preocupação. Entende? É isso que eu quero dizer aqui, no sentido de eu preciso me preocupar comigo para eu ser a minha prioridade. E quando eu sou a minha prioridade, as coisas que estão ao meu redor também me priorizam. Entende? Quando eu começo a falar não para uma coisa que me sacrifica demais, eu começo a abrir a opção, as possibilidades da vida para que eu possa falar sim para outras coisas que talvez estejam mais alinhadas comigo. Então, muitas das situações que não se abrem, jornadas profissionais, coisas que não se abriam até aqui, é porque eu ainda continuo achando que as coisas têm que ser difíceis demais para mim. Entende? É preciso quebrar um pouco aqui, fazer um movimento e não ter dúvida, né? Porque essa questão do não merecimento, ela vem muito da dúvida. E se eu falar não para esse trabalho, para essa pessoa, será que eu vou conseguir outro trabalho? Você precisa confiar que é o seu potencial e se beneficiar disso. Se você não é bom para uma situação, você vai buscar uma outra oportunidade, uma outra coisa que você seja bom. Entende? E é muito contraditório, né? Porque a energia da abundância, muitas vezes, se eu falar não lá no meu trabalho, eu vou ser demitido. Se eu falar não para tal coisa, eu vou ser, sabe? Mas às vezes ser demitido é o que vai te aproximar de ter abundância, entende? Ou às vezes até um trabalho mais alinhado com você, que traz conexão, que eleve a sua vibração, entende? Então aqui não pode ter medo, tá? Às vezes não pode ter medo de falar um não, não pode ter medo de ser mandado embora, não pode ter medo de se escolher. Essa que é a questão, né? O que você precisa fazer para atingir mais abundância, prosperidade, energia de prosperidade, de dinheiro, que seja, né?
abundância e prosperidade é muito mais que dinheiro, mas é que me vem uma questão muito forte de finanças. O que eu preciso fazer em 2026, Bruno? Movimentos conscientes onde você se escolha, onde você se coloca como prioridade. Se você, que é a pessoa mais importante da sua vida, não se colocar como prioridade, não espere que outras pessoas o farão, tá? E o que isso tem a ver com dinheiro? Isso tem a ver que quando você se escolhe, você é autêntico, você alinha corpo, mente e espírito, você eleva a sua vibração. E elevando a sua vibração é a única maneira de você conseguir atingir prosperidade e abundância que estão em vibrações mais elevadas. Entende? Faz sentido? Me veio isso aqui, né? De eu estar falando e ainda ter gente se questionando. Por isso que eu precisei repetir, tá? Mas me deixe saber se fez sentido para vocês. Vamos ver aqui o que mais? O que a gente falta falar? Quero falar um pouco de saúde. Vamos entender aqui saúde mental, emocional, saúde física. Se tem alguma área da saúde da vida de vocês que precisa de equilíbrio para 2026, alguma área que precisa de mais atenção. O 3 de paus novamente. Gente, é muito do que a gente estava falando sobre experienciar a vida, né? Uma vez que o meu trabalho é o único lugar que eu vou fora da minha casa, ou então uma vez que eu faço sempre a mesma coisa e não estou experienciando a vida, eu deixo de ter alegria, eu deixo de ter prazer, eu deixo de ter felicidade, contentamento, que são energias muito importantes para a gente enquanto matéria, enquanto ser humano. Entende? E isso adoece, né? Quando eu não tenho essa energia de se movimentar, de experienciar, isso adoece. E adoece em vários níveis. Não só no físico. Aqui eu tenho um cansaço físico por falta de... Não é por falta de energia, tá? É por excesso de coisas. Essa energia aqui não é falta. Não é quando eu estou sendo sugado ou alguém está me invejando ou que eu estou num ambiente errado. Não é por falta. Né? E tem gente que drena a gente mesmo. Mas em relação à saúde, a energia que tem aqui é de falta de movimento onde você se coloca em lugares e situações com mais prazer, tá? E aqui, gente, tem uma coisa também que é muito importante. Tem coisas que você pode, por exemplo, se você não se conhece, né? Ah, mas como assim, Bruno? Falta prazer na minha vida. Se todo final de semana eu tô com os meus amigos, eu tenho churrasco, não sei o quê, não sei o quê. Ou então eu tô indo pra festa todo final de semana. Essas coisas, tudo isso que está ao seu redor, né, esses movimentos, de fato te preenche? Ou quando você chega em casa, por exemplo, eu fui para uma festa no sábado à noite, cheguei em casa, a festa foi maravilhosa, mas cheguei em casa e fiquei o domingo inteiro na cama. De fato foi bom? De fato foi preenchedor? Ou foi esvaziador, que você estava morto no domingo? Falo por experiência própria, sabe? Então, assim, tem coisas que a gente acha que no momento está alimentando, né? Mas de fato está alimentando? De fato é um recurso? De fato é um alimento saudável para o nosso corpo? Uma questão aqui é se pensar, tá? Coisas em relação à saúde mental, emocional e física. Buscar coisas para que você não sinta esse cansaço, né? Buscar coisas que estejam mais alinhadas e que tragam preenchimento de fato, tá? Que tragam mais energia e não só que suguem ou que puxem energia, tá bom? Vamos pegar aqui uma mensagem final, Libriano. Eu tô com a impressão que essa luz está... Não, acho que não. Oráculo da Natureza, mensagem final para o signo de Libra para o ano de 2026. Uma carta, por favor. Olha, cura emocional. E a carta da criança, né, da filha. Que legal.
Aqui, gente, tem muito... Posso estar falando aqui de você, em 2026, de fato, curando várias questões, né? Uma primeira questão aqui que me traz é, por exemplo, eu tive um aborto na infância, olha, tive um aborto no passado, né? Quando eu era mais jovem, ou então não tive uma boa relação, ou não tive a oportunidade de ter uma boa relação com uma filha, ou então eu fui a filha que não tive a oportunidade de ter uma boa relação com o pai, com a mãe, enfim, tem uma questão aqui, mas o mais interessante é que existe a cura, né? A cura dessa emoção, a cura desse processo. A cura do processo, ou você sendo o pai ou a mãe, ou você sendo o filho, a filha, existe uma cura, né, desse processo. Que legal. Isso é muito interessante, porque muitas vezes a gente não entende por que um caminho não se abre, né? E é porque a gente está muito ainda associado energeticamente a situações antigas. Tudo a ver, né, com o que a gente estava falando. Bruno, e como que eu faço para curar então essas feridas que eu achei que já tinha passado, que eu achei que eu já tinha perdoado, que eu faço? O que eu preciso fazer? A resposta é uma só, gente, é ser você, se escolher. Fazer por você o que alguém não pôde fazer, entende? E aqui tem uma questão de quanto mais você vai se aceitando, né, quanto mais você vai iluminando algumas coisas que ficaram no passado, ou então até mesmo iluminando coisas que você gostaria de vivenciar, mais você abre caminho. Mais você abre caminho para novas jornadas, tá? Enxergue as coisas numa figura maior, digamos assim. Isso vai te ajudar muito. Ao invés de ficar ali muito no detalhe, em 2026, dê uma expandida, né? Dê um afastamento. Essa situação é um problema. Tô aqui, ó. Vamos ver então como que é esse problema? Quando eu afasto, eu consigo ver isso com maior clareza, entende? E aí eu consigo entender se isso de fato é um problema. Se não é, eu começo a nomear as coisas, eu começo a nomear as emoções, começo a nomear pessoas, colocar, sabe? Entendeu? Ó, você é amigo para a festa, você é amigo para o trabalho, você é isso. A gente precisa nomear as coisas para entender quem está ao nosso redor, o que está dentro da gente, sabe? E ter mais clareza e consciência para fazer os movimentos que são importantes de fato a serem feitos. Combinados, librianos? Essa é a mensagem que eu tenho para vocês hoje. Gratidão, gratidão, gratidão por estarem comigo mais uma vez. Já te convido a se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, comenta, deixe seu comentário, me deixe saber se fez sentido para você. A sua interação é muito bem-vinda e muito importante. A gente se encontra em um próximo vídeo. Um excelente e abençoado 2026 na vida de cada um de vocês. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.